Hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios 2 saltenses que são campeões por onde passam. Ao todo, somando os 2 aí, são mais de 100 títulos na carreira, de campeonato brasileiro, campeonato paulista, jogos regionais e até competições internacionais. Então hoje temos aqui Marcela Romão e Gustavo de Lima. Pessoal, obrigado por terem vindo, por ter aceito o nosso convite. A gente que agradece pelo convite aí, tá sendo super legal essa experiência. Primeira vez que a gente faz isso. Bacana. Bom, Marcela, vamos começar com você, porque você ganhou recentemente aí a medalha de bronze numa etapa do Campeonato Brasileiro, né? Queria que você falasse um pouquinho aí do seu momento como atleta de karatê. É uma experiência muito, muito boa, né? A gente começou faz um bom tempo e participar de várias competições assim, internacional, como você já comentou, é super demais, né? E é isso. Bacana. E você, Gustavo? Queria que você falasse assim um pouquinho do seu momento de carreira, né? Cara, é muito legal fazer o esporte. Praticar o esporte em si é muito bom, né? Porque ajuda no condicionamento físico, querendo ou não, também é uma coisa a mais ali na rotina. E participar de campeonato é uma experiência muito legal. Porque você sai fora do seu estado, às vezes, né? Às vezes você sai da sua cidade, você visita outras cidades, outro país. E é muito legal. Muito bom. E você tá retomando a carreira, né? Você precisou ficar um tempo parado Exatamente. Por ter servido o serviço militar, né? Exatamente. Como que foi esse retorno aí depois de tanto tempo sem praticar? Foi muito satisfatório. Que foi, querendo ou não, agora que eu tô voltando, é uma saudade que a gente mata, né? Porque como eu fiquei um ano parado, então sem treinar, sem competir, tava me fazendo muita falta. E tá sendo muito bom. Bacana. E queria que vocês dois falassem um pouquinho sobre o esporte como um todo, né? Porque quem vê falando de karatê acha que é simplesmente um esporte de luta, de contato, mas não é, né? Não. Falem um pouquinho aí das modalidades que envolvem o karatê. Posso explicar? Melhor. Fora essa questão do contato que você diz, né? O karatê, ele traz muito da nossa parte pessoal também, né? Como é que eu posso falar? É que são 2 modalidades, né, o karatê. Não, sim, tem tanto o shiai, que é a luta, e tem o kata, que é a modalidade que eu pratico no momento só agora. Eu comecei com os 2, mas nesse meio termo de carreira eu decidi parar com um e continuar só com um. O kata, ele é como se fosse uma luta imaginária, mas que não deixa de ser uma luta, né? Tem que ter movimentos fortes, precisos, força, enfim. E a luta é a luta de contato mesmo. Mas como eu falei, o karatê ele traz muito da nossa parte pessoal também. É em questão de... o que mais prioriza nele é a questão do respeito, sabe? Dessa área, assim, pessoal e social com as pessoas. Isso, né? É verdade. E você também tá nessa área do cantar ou você tem já a parte mais do contato? Particularmente, eu gosto mais de lutar, que é do shiai, do contato. Mas eu sou um atleta híbrido, que a gente fala, que normalmente é um atleta que compete as 2 modalidades, né? Já a Marcela é mais focada no kata, que é uma área que ela gosta mais, então o shiai ela não participa mais nas competições. Já foi também. Mas atualmente eu sou um atleta híbrido, pratico as 2 modalidades, o kata e o kumite. Mas futuramente penso sim em competir mais focado no kumite, que é a luta, né? Mais o contato. E como que você começou no karatê? A gente começou em 2018, eu era bem sedentário, não fazia nada. Aí tive o convite da minha irmã para praticar, né, para fazer uma aula experimental. A gente foi junto, praticou, gostamos. Assim que chega a minha casa, já pediu pra mãe comprar kimono. Falou, mãe, compra um kimono pra gente. É isso que a gente quer. Pra gente voltar. E aí a gente começou a gostar, pegar gosto. No primeiro ano nosso de treino, a gente já começou a competir. Tanto que a minha questão de meses, né? Minha primeira medalha foi de bronze, foi no comitê, foi na luta. E a Marcela também. Vocês começaram juntos. Sim, aí? Tecnicamente é a mesma coisa. Com convite de uma amiga, e a gente foi conhecer aqui em Salto, no ginásio Buracão, com o Sensei Neilo. Aí a gente foi, conheceu tudo, chegamos em casa e os pais, aquele jeito, né? Super dando apoio. E isso é muito bom, né? Que hoje em dia tem muita criança que não tem todo esse apoio, né? Sim, nem faz. A gente é super grato por isso. É verdade. Porque é surreal ter Bacana, o né? apoio Isso deles. Primordial, né? Se os pais não derem apoio, fica difícil pra... Sim. Ainda mais vocês começaram bem novos, né? Isso, Toda a competição, eles faziam questão de assistir a gente no campeonato, ir junto com a gente. Às vezes é muito longe, eles iam mesmo assim. Bacana. Sempre acompanhando a gente, crescendo junto. E vocês começaram novos no esporte e pretendem dar sequência nas carreiras de vocês aí dentro do esporte? Sim, com certeza. Continuar bastante tempo aí. A Marcela agora já tá começando a dar aula também.
Eu ainda não, quem sabe? Não, e os próximos planos é continuar os treinamentos, né? E quem sabe daqui, ou provavelmente ano que vem, é uma oportunidade aí de participar de uma seletiva, quem sabe fazer parte da seleção brasileira, né? Bacana. Já avisando aí alguns Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos. Infelizmente, o Karatê não faz parte dos Jogos Olímpicos, mas... Infelizmente. Isso é muito triste pra gente que é atleta de Karatê. Mas é um grande sonho, né? Sul-americano, pan-americano. Só de estar representando o país, nossa, já é um... A gente comentou aí de Jogos Olímpicos e tudo mais, né? Como que é pra vocês praticar uma modalidade que agora menos ainda, né? Eu ia falar que a cada 4 anos ela é lembrada durante um mês, mas agora pra vocês nem isso tem, né? Como que é praticar uma modalidade que não tem uma visibilidade de outros esportes? Eu acho muito chato isso, né? Porque, querendo ou não, se for parar pra ver, os Jogos Olímpicos, pra entrar nos Jogos Olímpicos do esporte, ele tem que entrar de acordo em algumas rédeas, né? Algumas regras. E o Karatê, ele tem regras até demais, infelizmente, né? Então, tipo assim, no kata, às vezes, a pessoa fica confusa em saber quem ganhou, o que foi avaliado. Às vezes, até pra gente é meio esquisito saber o que o árbitro avaliou ali, que ele achou diferente. E a luta também em si, tem muita regra. Igual, como eu disse, o esporte, o comitê, a luta do karatê, ele não é um esporte de contato. Ele é, mas não tanto. Não é igual um MMA, por exemplo, que vale nocaute. Então, às vezes, você acaba tendo um contato um pouco mais forte, você leva uma falta por conta disso. Então, tem muitas regras e acredito que é por isso que não entrou nos Jogos Olímpicos, né? Mas é meio chato, né? Mas eu acho que deveria ser muito mais reconhecido. Não só o karatê, como outras artes marciais também, né? Sim, com certeza. Por conta que a luta não é simplesmente só lutar, igual eu falei no começo, é disciplina também, né? Exatamente. Então, pra criançada é maravilhoso isso. E, infelizmente, para nós aqui que somos de Salto, né? Vocês começaram aqui, mas hoje estão dando sequência na carreira fora da cidade, né? Sim. Vocês estão em Indaiatuba, correto? Isso. Queria que vocês falassem um pouquinho da diferença de estrutura que vocês encontraram lá para praticar a modalidade e estar participando aí das competições. A questão de apoio é totalmente diferente lá do que aqui. A gente... questão da prefeitura, tudo mais, é bem diferente. Em questão do reconhecimento, igual eu falei pra você, né? Não é tão reconhecido como outros esportes aqui. Principalmente o futebol, o futsal, né? É diferente. O apoio que eles dão é totalmente diferente. Igual, em Indaiatuba, a gente foi pra lá pra tentar almejar algo um pouco maior, né? Também, querendo ou não, lá eles dão mais visibilidade pra vários esportes. Não é igual o salto, se você for parar pra ver, é vôlei, futsal, né? Basquete, talvez. Mas não que não seja reconhecido. Sim, não que não seja reconhecido. Mas lá em Indaiatuba eles dão reconhecimento para todas as modalidades. Então lá tem de tudo. Você vai ver, tem judô, tem karatê, vôlei, ping-pong, tem vários esportes. E a estrutura que eles dão pra gente, então às vezes a gente precisa de uma condução para ir competir. Muitas vezes a gente já foi em salto competir e a gente teve que tirar dinheiro do nosso próprio bolso para poder pagar a inscrição, que tem que pagar a inscrição, e pagar a própria condução para poder ir. Indaiatuba já não. Indaiatuba ajuda nessas questões também. Às vezes eles pagam uma competição ou dão um ônibus pra gente poder ir competir, entendeu? Isso é muito legal. Uma bolsa pra gente continuar no esporte que incentiva, né? Porque no karatê, todo equipamento é muito caro. Kimono é caro. Karatê tem que ser um esporte bem caro. O comitê que é a luta tem que comprar a caneleira, o pezinho, a luva, o bocal. Então é caro, tudo muito caro. Então Indaiatuba ajuda com isso também. E o nível nosso de atleta não é qualquer equipamento que a gente poderia usar. Enfim, tem que ser tem equipamentos que a gente pode usar aqui dentro de campeonatos por aqui, mas exemplo fora eu já não poderia usar. Tem que usar um equipamento que seja homologado. Então, assim, não é qualquer tipo de equipamento que a gente pode usar. Então, já que vocês entraram no tema aí, hoje em dia, por exemplo, para você competir uma competição de nível nacional, quanto seria o custo de um equipamento como um todo? Então, é muito... Subjetivo porque tem que ser homologado, mas tem várias marcas, então às vezes a qualidade a faixa de preço também varia, né? Mas pra ter uma noção, o equipamento que a gente tem lá, igual se você for praticar a luta, então você tem que ter o kimono, as faixas, né? As luvas das duas coloração, que ou é vermelho ou é azul. Sim. Né? Quando você vai lutar, você tem que usar ou a cor vermelha. Diferenciar, né? Exato. Então ali tem o par de caneleira, o pezinho e a luva vermelha. O equipamento que a gente tem, no total sai R$1.000, R$500 de cada. Acho que é isso, né? O último investimento que eu tive foi um kimono específico para kata e foi em torno de uns R$1.500, R$1.700. Só o kimono. Aí tem as faixas também, que tem
Tem como você usar outras, mas a gente tem específicas também, né? Só pra isso. Que custa mais ou menos em torno de uns R$200 também. Então fica em torno de uns 2.000 e pouco. Entendi. Exatamente. Só nessa parte de equipamento. Vamos falar da competição, talvez acho que a mais importante da carreira de vocês, né? Que é a competição que vocês participaram no Chile, né? Como foi essa experiência, né? Não sei se foi a primeira viagem internacional de vocês, a primeira competição fora do Brasil. Sim. Como que foi essa experiência? Não apenas no âmbito esportivo, mas também ali cultural, social. Mas é bem legal. Foi oportunidade através do nosso CC Levi, né? Foi. Que convidou a gente, selecionou alguns atletas. Falou assim, ó, tá rolando um Open, que não sei o que, lá no Chile, vamos. Sempre foi nosso maior sonho. Eu falei, caraca, meu Deus. A gente tinha um sonho de competir fora. Aí a gente tá num dojo lá de Indaiatuba, né? Que é do Sensei Levi. E aí recebemos um convite. A academia recebeu um convite para poder participar, né, do campeonato. E aí assim que ele mandou no grupo lá do WhatsApp, falou, pessoal, a gente recebeu um convite para praticar o campeonato no Chile, né? Então vamos, né? Vamos fazer de tudo pra poder ir. Opa, agora? Quando? Aí a gente fez, várias vaquinhas, a gente tentou arrumar um dinheiro ali, porque como não era um campeonato... como que fala? Oficial? Como não era um campeonato oficial dentro do estado ou ali do brasileiro, a Indaiatuba não conseguia ajudar. Então a gente teve que dar o nosso jeito. Aí arrumamos vaquinha, fizemos pizza solidária, que a gente pratica, faz bastante isso, pra poder arrecadar o dinheiro pra poder ir. Mas foi uma experiência muito, muito legal. Muito isso incrível. A gente volta naquela realidade de vários atletas, vários esportes aqui no Brasil. Exatamente. Né? Que, por mais que às vezes tenha ajuda, ela esbarra em algum momento, né? Ela trava, então se o atleta não tiver uma condição financeira ou não conseguir se desenrolar, ele acaba também travando. Isso em qualquer esporte, né? Às vezes até por isso que às vezes o patrocínio, de qualquer forma, é muito importante, né? Qualquer ajuda para um atleta, para uma criança que seja, incentiva muito ela a continuar. Porque às vezes a barreira que faz ela parar é muito dessa questão do financeiro. Porque, querendo ou não, não é de graça você estar ali. Às vezes você gosta muito de estar ali, você faz porque você ama, mas infelizmente não dá para você ir mais longe, né? Por conta do financeiro. Uhum. Mas nossa, Santiago é chique. Demais. Coisa mais... E competir com lutadores de outros países, o que vocês extraíram de novos aprendizados? É totalmente diferente do que lutar com gente daqui. Totalmente diferente. E uma coisa que a gente reparou entre nesse campeonato é que o Karatê do Brasil dá de 1.000-0 no Karatê do Chile. É verdade, porque é verdade. A experiência que eu tive competindo lá foi difícil, assim. Teve lutas que realmente foi um pouco um nível ali equiparado, mas no campeonato aqui no Brasil é bem mais acirrado. Eu acredito que os atletas são melhores, né? E Marcelo, esse ano você, com essa competição que você ficou em terceiro lugar aí em Londrina, né? Você se classificou para a etapa final do Campeonato Brasileiro, né? Uhum. Qual que é a expectativa aí para você, esse restante de ano, ainda mais esse brasileiro? Muito treino, porque não tá sendo uma categoria fácil. As meninas é muito forte, também o mesmo nível de treinamento altíssimo. Não é o mesmo nível que o meu. Tem meninas da categoria que treinam tipo 7 horas por dia. Então, assim, é uma coisa... Tá tocando no coração, mas a expectativa é sempre alta, né? E o treinamento continua. Se Deus quiser, a gente vai estar no pódio. Isso aí, trazer também uma medalha para Indaiatuba /Saltos. Isso aí. E você, Gustavo, como que vai ser seu restante de ano em competições? Ultimamente eu tinha sofrido um acidente, então eu não posso lutar ainda. Vou voltar a lutar ano que vem. Mas por enquanto eu tô participando só do kata, da modalidade do kata. E aí o outro campeonato que a gente tem em mente, que tô mais focado assim nos treinos, é os Jogos Abertos, que a gente ultimamente, os Jogos Regionais, né? Conseguimos ser campeão. A cidade foi classificada para os Jogos Abertos, né? Então... E o Hugo não participou comigo dessas etapas de Paulista, porque são outros campeonatos, né? Você participa assim, são várias etapas do Paulista, você classifica para a final, que seleciona os melhores atletas para representar o estado no brasileiro. Ele não pôde participar por conta desse acidente, então por isso que ele não me acompanhou, mas parado, a gente sempre tá participando juntos. Exatamente. A maioria das vezes a gente tá bem junto, assim, participando das competições, mas no começo do ano eu tive que ficar de repouso, parado por conta do acidente, né? Já tô bem recuperado, graças a Deus. Mas como passou a época das etapas classificatórias, aí eu não consegui ir pra final, de nenhum campeonato. Bacana. E o que vocês pensam do esporte a longo prazo? Hoje, por exemplo, em Indaiatuba daria a condição de você se profissionalizar na luta ou não? Vocês teriam que sair ainda mais ou do estado ou do país para seguir lutando karatê?
Eu acho que em Indaiatuba tem uma boa estrutura, mas depende muito também, né, da onde a gente quer chegar. Né? Eu acho que... Acredito que Indaiatuba, ultimamente, ela tem a estrutura que a gente precisa. E principalmente por conta no momento, sim. Principalmente por conta do sensei que tá lá atualmente, o sensei Levi. Ele dá treinos tipo de alto rendimento. Transformou a gente. Exatamente. Transformou a gente. Eu acho que tudo que a gente tem de oportunidade, de competições hoje, foi tudo através dele. Tanto que pra gente se tornar campeão brasileiro, a gente conseguiu depois de ter ido pra Indaiatuba, por exemplo, sabe? Porque os treinos lá são bem intensos, são muito aproveitosos, né? E acho que acredito que tem estrutura sim, porque participaria de uma seletiva pra ir pra seleção, por exemplo. Aí dali é só questão de Fora participar a família mesmo. que a gente criou lá, né, também. É só questão de participar mesmo da seletiva pra poder, acredito, se tornar um atleta profissional assim de alto rendimento. Questão de tempo só. E como foi pra vocês ter se encontrado nessa modalidade? Que nem você falou que era sedentária, não praticava quase esporte. Quando você começou a praticar o karatê, qual o momento que você falou, não, esse é o esporte que eu quero praticar, que eu quero seguir? Foi algo que, tipo assim, eu comecei a praticar, aí eu comecei a criar um interesse, igual eu falei, né? Tem outros esportes que eu já pratiquei também, igual capoeira, eu fiz na escola, tentei fazer na escola uma vez, mas não gostei muito. Fiz ali, comecei a fazer com alguns amigos, mas não gostei. Aí já fiz Muay Thai também, não gostei. Agora, karatê, parece que, sei lá, criou um vínculo com o esporte em si, sabe? Por se ter duas modalidades, igual ter a luta e ter a luta imaginária, que são os movimentos. Acredito que eu comecei a mudar a minha personalidade por conta do esporte, né? Antes eu era bem estressado, sedentário, aí comecei a ficar com uma saúde um pouco melhor, ser menos estressado durante o dia, ter um autocontrole muito bom, porque acredito que o karatê ajuda muito nisso, você ter um autocontrole. Então, aí comecei a me apegar, me apaixonar pelo karatê e foi isso. Comigo é basicamente isso também, mas eu sempre gostei muito de esporte. Eu acho que isso vem da minha mãe, né? Minha mãe já praticou futebol, tênis de mesa, handball, um monte de coisa. Mas eu nunca tinha chegado a praticar alguma coisa. Eu sempre fiz esporte na escola, eu jogava handball. Sempre gostei muito de vôlei, mas meu tamanho não ajuda muito, né? Mas daí o karatê a gente conheceu lá, eu também gostei em si, mas eu sempre fui muito voltado pela arte também. Gosto muito de dançar. Desde pequenininha também sempre dancei. E aí, só que acho que foi o primeiro e único esporte assim que eu entrei pra treinar e levei a sério. Que eu acho que nunca... acho que é por conta também da gente, assim, no começo ter se dado tão bem, porque mesmo no que a gente começou a treinar, a gente já começou a competir. E aí, por trazer alguns resultados, a gente já tá no pódio, assim, no primeiro ano de treino, aí a gente começou a ver, caramba, sabe, dá pra ir mais pra frente, ter um futuro ali. E aí, acho que é isso que motivou também, né? A gente já começar caminhando nas competições. Bacana. E hoje, se vocês fossem dar um recado para alguma criança que tá aí, às vezes não se descobriu em nenhum esporte, quer praticar o karatê, ou para aquela que tá começando na modalidade, qual o recado que vocês dariam? Não desistir nunca. Não desistir nunca. Igual eu falei, questão do apoio, sempre buscar estar com pessoas, né, que levem a isso. E nunca desistir, praticar e inclusive treina em karatê, que karatê é maravilhoso pra nossa vida. É muito bom mesmo. E igual você falou, qualquer outro tipo de esporte, né? Tanto pra nossa saúde física quanto mental. Isso é ótimo. Bacana, pessoal. Muito obrigado novamente por terem aceitado o nosso convite. E espero que futuramente a gente esteja conversando com vocês com mais medalhas ainda penduradas no pescoço. Quem sabe um dia a gente até acompanha treinos e competições de vocês, né? Então, novamente, muito obrigado aí. A gente que agradece a oportunidade. Tá sendo um prazer estar aqui contando um pouquinho da nossa história. A gente agradece, como ela falou. A primeira vez que a gente faz isso, tá sendo muito legal, uma experiência incrível. Dar mais visibilidade pro karatê também é uma ótima ideia. Acredito que é um esporte muito bom, como a Marcela falou. Façam um karatê, é muito bom. Igual eu falei, incentivar outras pessoas também, né? Não só como no karatê, como em outros esportes também. Se for parar pra ver, as crianças hoje em dia às vezes estão muito sedentárias, né? Às vezes não faz... Questão da tecnologia. Faça um esporte que é muito bom, ajuda muito no condicionamento físico e na sua vida, tanto profissional, pessoal. Sim. Você faz amizades, é muito bom. Às vezes não é só pela saúde, às vezes é pelo carinho das pessoas que você tá perto de você, às vezes você conhece pessoas novas, também é muito bom. Isso aí, pessoal. Essa foi Marcela Romão, Gustavo de Lima.
A gente fica por aqui e a gente vai ouvir falar muito desses dois ainda, né? Aquele abraço e até a próxima. Tchau, obrigado.